neste horário, a Rede Nacional de Comunicação Cristã traz para você a Prece da Meia-Noite, com o missionário Adelino de Carvalho e com a apóstola Sol, Daniela Carvalho. A história do Monte Manaim. Os milagres que Deus opera no Monte Manaim. As curas, as libertações, as soluções de problemas considerados insolúveis, as conquistas de sonhos e a libertação espiritual especializada em quebra de demanda, feitiço, inveja e maldição. Você vai assistir um programa forte, com uma mensagem poderosa, na revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. No ar, a Prece da Meia-Noite. É meia-noite, é a hora da ação poderosa do Arcanjo Miguel, que é o anjo da justiça de Deus. Paz e luz para você. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e nós vamos nos preparar para o momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Daqui a pouquinho, diretamente do Monte Manaim, a apóstola Sol vai orar forte por você. Afinal, você precisa de uma oração forte, uma oração poderosa, para você se levantar e agir. A fé violenta, a fé poderosa, a fé que te leva a uma decisão certa na sua vida, em direção daquilo que você quer. E aí, o impossível, aquilo que ninguém pode fazer, Deus ele faz, Deus ele opera, mas é preciso ter essa fé violenta, essa fé poderosa. Então daqui a pouquinho, momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Atenção para os nossos telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração. 31 98379 4517 11 99235 9476. Repetindo, 31 98379 4517 11 99235 9476. Tá aí os telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Lembrando que nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, é o início da corrente poderosa, a corrente do Arcanjo Miguel. Quem salva, eu tenho falado aqui sobre isso, quem salva é só Jesus e ninguém mais. Agora, quem nos defende, quem guerreia por nós no mundo espiritual, porque a nossa luta é espiritual, quem batalha por nós no mundo espiritual é o Arcanjo Miguel. A sua luta é espiritual, a sua batalha é espiritual. Então, nesta sexta-feira, em todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, a corrente forte, o início da corrente forte de batalha espiritual do Arcanjo Miguel. Nós vamos agora diretamente ao Monte Manaim, porque é o momento da oração. Aonde você estiver, concentre em Deus e receba agora a oração forte com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Vamos juntos.
chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre, e eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem sem ao meu corpo amarrar. O arcanjo Miguel derrube os meus inimigos com o poder de sua espada de fogo. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. O Espírito Santo me cubra de luz e me guie na verdade. E Deus, com a sua infinita misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições de meus inimigos. E eu, para sempre, saberei dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Receba aí esta oração poderosa do sangue de Jesus para você se levantar, colocar o pé no caminho e ir para o santuário. Nesta sexta-feira forte, sexta-feira da batalha espiritual, a corrente poderosa de Josué para derrubar as muralhas que vêm na sua vida, que vêm nos seus caminhos, que impede você de alcançar a promessa de Deus. É uma muralha, como impedia o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, de tomar posse da terra prometida. E depois que as muralhas foram derrubadas, diante da ordem que o arcanjo Miguel deu a Josué das 13 voltas ao redor das muralhas, as muralhas caíram, eles tomaram posse da terra prometida. E é o que vai acontecer com você. Nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, a corrente poderosa do arcanjo Miguel, da derrubada das muralhas e também dos teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do arcanjo Miguel. Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do arcanjo Miguel.
nesta sexta-feira. Você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Meus inimigos serão todos derrotados. Derrotados, meus inimigos serão todos derrotados. Derrotados, meus inimigos serão todos derrotados. No Vale do Sal, no Vale do Sal, no Vale do Sal, todo mal vai cair por terra, vai cair por terra, e todo laço, todo embaraço, toda armadilha e todo mal no Vale do Sal, no Vale do Sal, no Vale do Sal serão derrotados. Foi com Davi e será assim. Foi com Davi, ele será por mim. Foi com Davi, na fé de Davi. Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar. Todo mal derrotados, meus inimigos serão todos derrotados. Derrotados, meus inimigos serão todos derrotados. Derrotados, meus inimigos serão todos derrotados. No Vale do Sal, no Vale do Sal, no Vale do Sal, todo mal derrotado, meus inimigos serão derrotados. Derrotados, meus inimigos serão todos derrotados. No Vale do Sal, no Vale do Sal, no Vale do Sal, todo mal
mundo espiritual não há meio termo. Ou você está vencendo, ou será vencido. E no Vale do Sal, você leva seus inimigos para serem destruídos pelo poder de Deus e pela espada do Arcanjo Miguel. É muito forte, pois há no sal um poder espiritual de cura, libertação e purificação do corpo e da mente. As forças das trevas tentam lançar contra você males para te destruir, acabar com sua família, tirar a sua paz, desestabilizar o seu casamento, levar seu filho ao vício, falir a sua empresa e arruinar os seus sonhos. A palavra de Deus relata em 2 Samuel, capítulo 8, versículos 13 e 14, que Davi derrotou 18.000 inimigos no Vale do Sal e ganhou renome no mundo espiritual. Poderoso Vale do Sal, dia 28 de agosto, em todos os santuários Reino dos Céus, no Brasil. O dia está marcado. O fogo vai descer do céu e consumir todos os seus inimigos. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres. Milagres, milagres. Maria de Fátima, marido liberto do vício na bebida alcoólica. João Paulo viveu 17 anos no mundo do crime e das drogas. Terezinha Reis, filha sofria com perturbações espirituais. Rosilene sofreu com mioma no colo do útero. Reino dos Céus, Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Muito bem, vamos movimentar a nossa reportagem diretamente do Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui, como aconteceu na vida desta pessoa que você vai assistir agora, também vai acontecer na sua vida. A história da sua vida não vai terminar do jeito que está. Assim como essa pessoa conseguiu, você também vai conseguir. Tem um milagre de Deus, tem uma resposta de Deus esperando por você no Monte Manaim. Milagres, milagres,
Milagres. Eu estou aqui no Monte Manaim com mais uma pessoa que acaba de realizar o ato profético, mergulho no Rio Sagrado, e vai contar o seu testemunho de fé. O nome da senhora? Maria Lúcia. E a sua cidade? São João da Boa Vista, a minha igreja é lá em Mogi Guaçu. E o que a senhora recebeu de Deus através de usar a sua fé sacrificial até a senhora chegar aqui no Monte Manaim? O médico tinha me desenganado. Disse que eu não tinha mais cura por causa de um problema que deu no coração crescendo. Eu afastei da igreja 3 meses. Aí hoje eu cheguei, eu vim com as graças de Deus. Na hora que eu desci do ônibus, aí eu não senti mais cansaço e nem dor no peito. Eu estou curada em nome do Senhor Jesus, eu agradeço muito a Deus. O médico desenganou a senhora com um problema no coração crescido, inchado, é isso? Inchado, eu estava com o coração crescido, diabetes e pressão alta. Eu ia fazer uma operação, eles disseram que eu não podia fazer porque eu ia morrer na mesa de operação. E com a graça de Deus, eu não estou mais, nem está mais doendo o peito, nem estou mais sentindo um inchado, porque eu senti aquela inchação. Agora eu não estou, graças a Deus. E a senhora, por causa dessa doença no coração, sentia cansaço? Como que era? Eu não podia andar, que eu sentia muito cansaço. Então eu vi o apóstolo dizendo assim, que a gente tendo fé no Deus dele, com a fé dele, com a fé da gente, a gente era curada. Então eu fui curada em nome de Jesus. Curada para a glória de Deus. A glória de Deus. E a senhora foi revelada pelo seu profeta que essa enfermidade no coração era algo mandado, hereditário de família? Foi. Porque a senhora foi atingida com problema no coração. Foi curada pela fé dentro do santuário. É o sacrifício que gerou milagre. A senhora não ficou só na oração não, né? Teve sacrifício, sangrou no altar. Eu fiz o sacrifício, o jejum de 40 dias. Passei 3 dias jejuando, só comendo pão e água. Mas com a glória de Deus, Jesus me curou. Monte Manaim é lugar sagrado, é lugar dos grandes milagres. Deus está aí para você, mais um testemunho de fé. Eu vou buscar no Monte Manaim. A minha cura eu vou receber no Monte Manaim. O lugar dos grandes milagres de Deus. Lá eu sei que Deus fará um milagre em mim. Viu aí como aconteceu na vida dessa pessoa? Vai também acontecer na sua vida. Então se levante, coloque o pé no caminho e vá ao santuário. Nesta sexta-feira, a corrente forte, poderosa de batalha espiritual, o trabalho forte dentro do santuário em seu favor. Em todos os santuários, Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do Arcanjo Miguel.
Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do Arcanjo Miguel. Nesta sexta-feira, você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Armo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Correntes me aprisionam, livres são meus pés e minhas mãos. Não há cadeias que me prendem ao passado, nem tristezas que arrebentem minha alma. Acabou a escravidão. Hoje sou livre,
milagres, milagres, milagres. Gláucia Luiz, curada de leucemia. Ângela sofria com perseguições no trabalho. Ivanilda conquistou a casa própria. Nair Santos sofria com dores no corpo e perturbação espiritual dentro de casa. Reino dos céus, reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Eu quero lamentar uma coisa muito real aqui. A maioria das pessoas na vida só dão valor depois que perdem o pai. Só dão valor depois que perdem a mãe. Só dão valor depois que perdem o que Deus lhe deu, porque aquilo que é conquistado pela fé é mantido pela fé. Perdeu a fé, você perde a graça, o milagre, a cura, o benefício que a fé te deu. Então uma mulher casou, Deus deu para esta mulher um homem bom. Porque essas menininhas que andam caçando rapazinho bonitinho, ou é adolescente, ou é tola. Ou é adolescente, aí sim, tem que caçar menininho bonitinho, com olhinho bonitinho, cabelinho bonitinho. Ou é tola. Homem tem que ser bom. Não adianta a mulher ter um homem bonito que bate nela, ameaça ela de morte, tem ciúme dela, espanca, deixa faltar as coisas para ela. Como não adianta o idiota querer ter uma mulher bonita que é infiel, que é vadia, mas ela é bonita. Mas é para os outros. É preferível o cara ter uma mulher mais simples e que seja uma mulher direita, honesta, honrada, trabalhadeira. As pessoas nascem vocacionadas para o casamento. Outras não são vocacionadas para o casamento, está na Bíblia. Não significa com isso que ela seja vocacionada para ser prostituta, vadia. Não! Tem pessoas, está na Bíblia. Tem pessoas que nascem e não são vocacionadas para o casamento. Não nasceram para serem reprodutoras da espécie. Há eunucos e há os que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Porque pensando bem, o prazer sexual é muito pequeno perto da quantidade de sofrimento que a maioria das pessoas tem por causa
de uma vida sentimental mal arrumada. Tocada de qualquer jeito. Onde os dois acumulam mágoas. E no final da vida vai ser pior do que antes. Porque no final da vida, os dois, tendo cada um caminhão de dinamite, de mágoa, vão explodir um ao outro, jogando os filhos contra o marido e jogando os filhos contra a mulher. Ou muitas vezes sendo obrigados a viverem debaixo do mesmo teto. Como tinha um filme, aí o inimigo mora ao lado. Aí o outro falou assim: não, meu caso é pior, o inimigo dorme comigo na cama. Era a mulher do cara. A outra fala assim: ora por mim porque o meu marido é uma cruz. Então esse desarranjo todo desses casamentos malogrados teve um início. E o início começou com amor, depois passou para falta de respeito e virou essa confusão toda. E não teve um pastor. Não teve. Um pastor. Não teve. A hipocrisia não deixa. A hipocrisia desses pastores não permite que fale a verdade. Não teve um pastor para chamar o camarada e falar para ele: olha, você casou, agora você vai ter que viver uma vida de casado. Chamar a mulher e falar: você casou, você vai ter que respeitar seu marido. Não, eles têm medo de perder a pessoa da igreja. Se eu desagradar o homem, eu perco ele na igreja. Então não posso falar a verdade. Se eu desagradar a mulher, eu perco ela na igreja. Aí conserva-se as aparências. Me perdoe, irmão, não tem outra palavra. É uma desgraça isso. Quantos casais de crentes chegam da igreja no domingo à noite e na hora que fecha a porta da sala, começa a briga? Quantos? Quantos estavam dentro de uma igreja? Aí o diabo vira para você e fala assim: tá vendo? Por isso que eu não vou na igreja. Quando nós temos a revelação do reino, o entendimento das coisas de Deus, a primeira coisa que nós aprendemos é respeitar as pessoas. Respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar o marido, respeitar a esposa, respeitar o filho, a filha, respeitar a igreja. Se essa igreja não serve para mim, não volto lá, nem para despedir. Para que eu vou lá?
Vou fazer o que lá? Nós recebemos muita gente, mas muita gente mesmo, de outras denominações evangélicas. Mas muitas pessoas. E você pode imaginar o seguinte: as pessoas, elas procuram o reino dos céus por causa do poder de Deus, sim. Por causa da mensagem revelada, sim. Porque o apóstolo é verdadeiro, sim. Mas tem uma coisa que mais motiva as pessoas. Sabe o que é? As pessoas estão cansadas da hipocrisia dessas igrejas. Hipocrisia dessas igrejas. As pessoas estão cansadas de ir para as igrejas para ouvir indireta de pastor lá na frente, para ouvir os outros comentar da vida alheia, um comentando da vida dos outros, do outro, para ouvir crítica, grupinhos, para ouvir falar mal da igreja do outro. E tem os grupos dos santarrões, o grupo dos que tem mais dinheiro, o grupo dos amiguinhos do pastor, as panelinhas. E quando chega no santuário e vê que o santuário, as pessoas são amáveis, simples, receptivas, acolhedoras, se apaixonam. Se apaixonam. Minha maior dificuldade é atender tanta gente pedindo para abrir santuário em sua cidade. Pessoas lá do norte, lá do sul, centro-oeste, sudeste. É grande a quantidade de pessoas que na nossa programação da televisão, das 8 às 10 da noite, todo dia, abre a garagem, coloca cadeiras, põe a televisão na garagem. Algumas casas já têm o monitor, o aparelho, e o povo vai para um culto e assiste a programação, canta, recebe a oração. Numa fé muito grande, dão testemunhos. E mesmo à distância, eu consigo pastorear milhares de pessoas que estão na mesma visão. Isso é maravilhoso. E eu quero agradecer carinhosamente a todos vocês que fazem parte da minha família, a todos vocês que adoram o Deus vivo e participam deste culto de adoração a Deus. Te abençoo em nome do Eterno, o Deus Todo-Poderoso.
você tem vivido como uma pessoa verdadeiramente livre ou apenas aprendeu a conviver com as suas correntes? Todo ser humano nasce com sonhos, mas e você? Ainda consegue sonhar? Porque a escravidão não prende apenas as mãos, ela aprisiona a mente, sufoca a esperança e enterra os sonhos. Um escravo não vive, apenas sobrevive. Até quando você vai aceitar ser escravo do vício, da miséria, da inveja, do fracasso financeiro e dos problemas na vida sentimental? A palavra de Deus declara: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Chega de viver preso, chega de ser escravo das forças das trevas. Um ato profético extremamente forte. Quebra das correntes da escravidão. O tempo da sua liberdade chegou. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho. Em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres. Milagres, milagres. Vitória Aparecida, curada de dermatite atópica. Leandro Batista, liberto da bebida alcoólica. Osvânia Maria, curada de tendinite grau 3. Alaide Rangel, filho liberto do vício das drogas. Reino dos Céus, Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Estamos na prece da meia-noite. Eu sou o Bispo Rodrigo Carvalho Maria e agora nós vamos movimentar a nossa reportagem diretamente do santuário e você vai acompanhar comigo mais um testemunho de fé, mais uma pessoa que colocou o pé no caminho, que veio para o santuário, iniciou a corrente forte, a corrente poderosa de libertação espiritual na sexta-feira forte e alcançou a libertação completa, a libertação total. Não é um alívio somente que a pessoa tem do sofrimento, da dor que ela vem sentindo, mas é o resultado, é a resposta direta, é o resultado na vida da pessoa de forma definitiva, onde aquele sofrimento que vinha passa a não ter mais. Por quê? Porque através da corrente
e os atos proféticos que nós realizamos aqui dentro do santuário, nós arrancamos o mal na raiz. O mal é arrancado na sua origem, na sua raiz. Arrancou na raiz, isso pastor de igreja fraca não sabe fazer. Quem é religioso não sabe fazer isso. Porque não é uma oração, não é uma prece, não é uma reza. É ir na origem do seu problema e arrancar isso de vez. Arrancou na raiz, aí você não tem mais por que sofrer. Porque cessou, acabou aquele sofrimento de vez. Como você vai acompanhar agora aqui no nosso programa, mais um testemunho que é a prova viva, real, do que está acontecendo dentro do santuário. Milagres, milagres, milagres. Paz e luz, como é que a senhora chama? Divina Costa Ribeiro. Divina Costa, o que Deus fez na sua vida quando a senhora colocou os pés aqui dentro do santuário? Quando eu entrei o portão, eu estava com depressão, câncer e devia que eu mexia com modinha de criança, eu devia muito dinheiro. Eu entrei numa falência. E quando eu coloquei meu pé para dentro da porta da igreja, eu já recebi algo diferente. Mudou aquela mente que queria cometer suicídio. A senhora estava sofrendo com câncer e outros problemas a mais. E quando a senhora entrou no santuário a primeira vez, o que a senhora fez para receber esta cura na vida da senhora e resolver esse problema? Ele me impôs eu limpar o santuário, cuidar do santuário, que Deus ia abrir as portas para mim. E depois eu comecei já a fazer o meu sacrifício. O dízimo, ele falou assim, primeiro você vai entregar o dízimo, depois o sacrifício. Aí foi só gerando bênção. Só aprendeu a ser fiel no dízimo e assim as portas se abriram e a senhora teve força para fazer o sacrifício. Tive força, né? Fui liberta da depressão. Eu ponhei um amor muito profundo com o santuário. Aí eu fui cuidando do santuário. Eu não queria sair de dentro do santuário. Lavava banheiro. Eu cuidava dos profetas. E fui fazendo meu sacrifício. E voltei a trabalhar novamente. Deus abriu as portas. Ele levantou pessoas que não tinham nada a ver, nada comigo. Me abraçou. Me emprestou dinheiro. Me ajudou eu pagar. Teve uns que nem quis que eu pagasse. E a senhora, depois do sacrifício, foi curada? Aí fui curada do câncer. Primeiro Deus reagiu nessa área da depressão, né? E das portas abertas. Porque eu tinha que entregar o sacrifício para mim ser curada do câncer. E o sacrifício gera milagre? Com certeza gera. O milagre chegou? Chegou. Maravilha! Aí quando eu entreguei o meu sacrifício, aí tudo deu certo, mudou tudo. Mudou tudo. E tá aí hoje. Tá, eu tô fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra, eu tenho um lugar digno de morar, um lugar que Deus preparou para mim. Mudou tudo. Mudou tudo. Vitória é minha vitória, é minha vitória. Eu vim aqui buscar. Viu aí como aconteceu na vida dessa pessoa? Vai também acontecer na sua vida. Então se levante, coloque o pé no caminho e vá ao santuário. Nesta sexta-feira, a corrente forte, poderosa de batalha espiritual, o trabalho forte dentro do santuário em seu favor. Em todos os santuários, Reino dos Céus, espalhados pelo Brasil. A bênção do dízimo e o poder dos vasos de ouro da casa de Deus. Diz a palavra de Deus: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mateus 25:21. A bênção do dízimo e o mistério da prosperidade de Deus nos vasos de ouro da casa do Pai.
Diz a palavra de Deus que Abraão recebeu pão e vinho através do sacerdote Melquisedeque e entregou o dízimo de tudo ao Deus Todo-Poderoso. Hebreus 7:12. Você é fiel a Deus no dízimo? Só existem dois tipos de pessoas: quem é fiel e quem não é fiel. Todas as promessas de Deus virão sobre a vida de quem é fiel. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Diz a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que seja mantida a minha casa, e fazei prova de mim. Por causa da tua fidelidade, repreenderei o espírito devorador. Malaquias 3:10-11. Seja um provedor da casa de Deus. Dê sua oferta ou dízimo diretamente na conta do altar do Monte Manaim, pelo Pix CNPJ 281-354-0001-49. Dízimo, a bênção de quem é fiel. O anjo chegou com a corrente na mão. O anjo chegou pra amarrar o dragão. O anjo chegou pra quebrar a maldição, destronar principados. É fogo, é poder, é unção. Anjo da corrente, anjo da corrente, que amarra o mal e liberta a gente. Anjo da corrente, anjo da corrente, poderoso anjo, e liberta a gente. Ele amarra os demônios e desfaz os feitiços. Ele anula o mal e derruba inimigos. Potestade no ar, ele amarra o diabo, amarra Satanás e põe um cadeado. Anjo da corrente, anjo da corrente, que amarra o inimigo e liberta a gente. Anjo da corrente, que desceu do céu pra defender o cristão que é fiel. Anjo da corrente, que desceu do céu pra defender o cristão que é fiel. Ele defende a mim, a você também. Quem quer este anjo, diga
gente. Anjo da corrente, anjo da corrente, que amarra o mal e liberta a gente. Anjo da corrente, anjo da corrente, poderoso anjo que liberta a gente. Milagres, milagres, milagres. Elaine Pereira, curada de enfermidade crônica na face. João Moreira, liberto do vício do cigarro e do álcool. Guilherme Pereira, prosperou na vida ao subir a escada de Jacó. Thaís Santos, era estéril e foi curada. Não há lugar na terra mais poderoso do que este. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. E assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje, a prece poderosa da meia-noite. A nossa programação continua 24 horas no ar, ao vivo, no YouTube da Igreja Reino dos Céus. Acesse o nosso canal e se inscreva no nosso canal e seja membro da Igreja Reino dos Céus no YouTube. E também nas redes sociais e no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho, da Apóstola Sol Daniela Carvalho, as orações poderosas e as revelações fortes do Espírito de Deus através do apóstolo e da apóstola para você. Então, na rede social, no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho e da Apóstola Sol Daniela Carvalho. Me siga nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho. Todos os dias uma palavra revelada do Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Você que tem sido abençoado através do nosso programa e deseja semear nesta obra, através do seu dízimo, da sua oferta, atenção para as contas do santuário e do altar do Monte Manaim, para você entregar o seu dízimo e dar a sua oferta nesta obra forte da revelação. Não deixe esta programação sair do ar. Seja um provedor do santuário. Faça seu depósito ou transferência nas seguintes contas: Caixa Econômica, agência 1746, conta 2527, dígito 9, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta. Chave Pix CNPJ 281-357-400-149. Depois que você fizer o depósito ou Pix ou a transferência bancária para o santuário ou para o altar do Monte Manaim, pegue o comprovante
e mande esse comprovante para mim, para ser consagrado no altar de Deus. O que é consagrado é sagrado, pertence a Deus. Mande o seu nome, a sua cidade, a sua data de nascimento e nós vamos incluir o seu nome, o nome da sua família no livro da oração do Monte Manaim. Atenção para os telefones para que você envie o comprovante do dízimo, da oferta que vai ser consagrado no altar de Deus. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 11 992 35 9476. Eu vou consagrar e ministrar sobre a sua vida a bênção da prosperidade, que é a bênção de Jeová Jiré, o Deus dono do ouro e da prata, realizador de sonhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, e que você tenha um dia vitorioso e abençoado, na certeza que você não está só. Deus está com você e abaixo de Deus eu estou aqui junto com você e não vou parar de orar enquanto eu não ouvir o seu testemunho de fé. Paz e luz! Vamos juntos! Já somos 80 mil inscritos no YouTube da Igreja Reino dos Céus. São milhares de vidas sendo alcançadas, restauradas e impactadas pelo poder de Deus todos os dias. E é apenas o começo, pois o Reino dos Céus não para de crescer. Acesse youtube.com/TV Reino, inscreva-se, compartilhe e continue sendo muito abençoado através da nossa programação 24 horas. Igreja Reino dos Céus, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo.